Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, que me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio e no íntimo do coração nosso deixemos brotar uma súplica ao Pai, que dando-nos o Espírito do ressuscitado, nos faça compreender o sentido da Escritura, pois somente o Divino Espírito Santo tem o poder de esclarecer-nos tudo que nos diz
a palavra que para nós foi proclamada e que agora é pregada. Supliquemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos no ambiente dos dias que imediatamente começou a propagar a notícia da ressurreição do Senhor. Nós vimos hoje no texto dos Atos dos Apóstolos, no Salmo 117 e no texto do Apocalipse, que preparou-nos para encontrar no Evangelho de João a boa nova desta noite, deste dia para nós, preparar-nos para o encontro com aquele que venceu, o ressuscitado, está no meio de nós. Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto e agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Esse Senhor, a igreja primitiva deu a ele o título de Kyrios, Senhor. A nossa língua portuguesa não lida bem com esse título de Senhor, porque nós usamos Senhor para qualquer trem. E aí, de tanto usar essa expressão, esvaziou o sentido do Kyrios. Mas nós, quando chamamos Cristo de o Senhor, deveria impactar de tal forma nossas realidades mais profundas e íntimas, as entranhas de nosso ser, como proclamar ao mundo o senhorio daquele que está vivo e venceu o poder da morte. Tomem comigo o Evangelho no folheto número 9, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 31. Para facilitar o andamento desta semana, eu queria tomar a liberdade de pedir aos irmãos e irmãs uma tarefa para essa semana. A leitura de todo o capítulo 20 do Evangelho de João, ele tem uma unidade, um começo, meio e fim, o capítulo todo. Nesse texto que nós tomamos agora, tirando do texto, 7 características de alguém que se diz e se identifica com a pessoa do ressuscitado. 7 características de quem se diz cristão. 7 sinais que devem marcar-nos profundamente no nosso ser, no nosso tempo, no ritmo de nossa vida e de nossas lidas. 7 características emblemáticas que nos diferem no mundo e que transformam-nos como sal, fermento e luz no mundo. Vamos lá? Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, leia comigo, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, brada a igreja, A paz esteja convosco. Espere um pouco agora. Então, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estamos falando do domingo da Páscoa. Jesus foi morto na sexta-feira, sepultado no final do dia da sexta, sábado todo aquela desolação do Senhor morto, sepultado, domingo o dia inteiro aquela expectativa, porque ele havia avisado muitas e repetidas vezes que ele seria rejeitado, perseguido, morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Está aqui terminando já os últimos segundos do terceiro dia.
De madrugada as mulheres foram ao túmulo, nós vimos domingo passado. Voltaram dizendo que viram anjos, túmulo vazio, que os anjos anunciaram: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Elas anunciaram essa notícia aos discípulos, mas eles ainda não encontraram o ressuscitado e a expectativa é enorme. Fim do primeiro dia, fim do domingo, e nenhum sinal. Já anoitece, nenhum sinal. Eles se reúnem, apesar de todo o sofrimento pelos quais passaram na semana da paixão, eles se reúnem a si mesmos numa vigília de oração. Se reúnem marcados pelo medo, indicado no texto pela porta fechada, e o texto mesmo usa a expressão com medo dos judeus. Pensavam: se fizeram isso com o Senhor, que realizou tantos prodígios, milagres e sinais, imagina se essa turma pega um de nós aí fora, não vai sobrar nada. O medo é grande. Jesus entra, põe-se no meio deles, ele agora é Senhor, ele não precisa que o medo seja vencido primeiro, que as portas sejam abertas primeiro. Ele é Senhor, ele põe-se no meio deles e oferece-lhes o primeiro dom da sua ressurreição. A primeira frase, a primeira palavra que ele dirige depois de ressuscitado, qual é? A paz esteja convosco. Brada, qual é a palavra? A paz esteja convosco. O dom da paz. Aqui nós temos 3 sinais que definem a vida do cristão. Primeiro sinal, a comunidade reunida no primeiro dia da semana. Amanhã é segunda. O segundo sinal, uma comunidade reunida e Cristo no meio. Ele é Senhor dessa reunião. O terceiro sinal, o encontro com Ele dá-nos a paz. Pastor Ailton sabe, todos nós sabemos, a mais grave de todas as aberrações do cristianismo de hoje é os que pensam, os que afirmam duas realidades que revelam o absurdo em que nós nos encontramos. Eu creio em Deus, mas não quero religião. Eu creio em Jesus, mas não quero nada com igreja. São as duas aberrações modernas, pós-modernas. A fé bíblica, a fé cristã, ela é genuinamente uma fé de pertença a uma comunidade. Não existe a menor possibilidade de você dizer Deus sim, religião não, Cristo sim, igreja não. São duas heresias absurdas que ofendem gravemente qualquer uma das linhas teóricas das igrejas cristãs. Qualquer uma. Se você é tentado a pensar na possibilidade de viver uma vida em Deus, uma vida em Cristo, sem um vínculo com a comunidade, sem uma intervenção no seu ritmo, primeiro dia da semana, o domingo é dia do Senhor. Domingo, do latim, Dominus Die, dia do Kyrios. E nesse dia não é dia de churrasco, de bebida, de futebol, de cerveja. Esse dia é por excelência o dia da comunidade, da igreja reunida, e na igreja reunida o ressuscitado presente, dando o dom da paz. 3 marcas. Ele apresenta mais 2.
Vejamos. Versículo 20. É isso? 20. Depois dessas palavras, leiam toda a igreja. Mostrou-lhes as mãos e o lado, Então os discípulos se alegraram. por verem o Senhor. Primeiro sinal de que você pertence a Cristo. Você pertence a uma comunidade e se reúne com ela no tempo, no domingo. Segundo sinal, é Cristo que preside o encontro da comunidade. Terceiro sinal, a paz. O quarto sinal, a alegria. Jesus, para dar o dom da alegria, ele mostra um documento. Qual é o documento? O seu corpo. Na catequese primitiva, se usava essa metáfora que eu vou usar agora. Jesus, ao mostrar as mãos e o lado de ressuscitado, mas as marcas dos pregos e da lança, ele mostra para a gente aquilo que nós meditamos no texto do profeta Isaías. Na verdade, a punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Jesus, ao mostrar as mãos e o lado, ele está mostrando para nós um documento carimbado, testificado 3 vezes nas mãos e o lado, mas poderia mostrar mais carimbo dos pés, dos ombros esfolados, da coroa de espinho. Ele mostra o documento que é o seu próprio corpo, garantia do preço que ele pagou para dizer a mim e a você hoje: a paz esteja com vocês. Encham de alegria porque eu paguei o preço da paz de vocês. Amém. Dê uma salva de palmas para ele, não é? Aleluia, 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 aleluia. Pode dar outra salva de palmas para ele? Pode dar um grito de amor para ele? Agora, vou te provocar. Eu não, o texto vai nos provocar. A mim também ele provoca. Cristo não entra na assembleia reunida dos apóstolos, marcados pelo medo, pela porta fechada, e diz assim: moçada, eu com um exército poderoso de anjos com espadas de fogo, fomos lá fora e eliminamos todos os inimigos da igreja. Acabamos com todo mundo que metia medo em nós e judiaram de mim. Cristo não mudou nada lá fora. A grande transformação que o ressuscitado traz, ele traz e começa a operar essa grande transformação a partir de dentro e do mais íntimo de cada um de nós, pondo em nós a paz, pondo em nós a alegria, apesar de que a realidade lá fora continua bruta. Cuidado quando você pensa que só terá paz, só terá alegria quando tudo lá fora ficar do jeito que você quer. Essa não é a paz dos homens e mulheres que seguem o ressuscitado. Essa paz que impera, que tem possibilidade de imperar sobre você, ela é resultado de sua relação com o ressuscitado, de sua proximidade com ele e vinculando-se com os membros do seu corpo, a igreja. E dele você recebe um dom que, para além de todas as provações do mundo, não tem nenhuma realidade de força e de império do mal lá fora, capaz de arrancar daqui de dentro a paz, daqui de dentro a alegria. Essa autoridade da paz e da alegria,
o cristianismo do mundo de hoje tem cada vez mais perdido, porque o cristianismo do mundo de hoje virou uma glória mundana. Também nós católicos entramos nessa. Uma glória do sucesso e da vitória das coisas daqui, do alcance da realização das coisas daqui. Essa realidade que Cristo traz, ela é uma realidade que não é necessariamente transformar as realidades daqui primeiro, para que constitua você como homem e mulher da paz e da alegria. Irmã, irmão, virão agora as consequências, tudo tem consequência. Receber esse dom, uma comunidade, que reúne-se no domingo, para encontrar-se com o ressuscitado, que te dá paz e te dá alegria, agora o ressuscitado vai te dar uma tarefinha, não para casa, mas para o resto da vida. Vamos ver? Tome comigo. Novamente Jesus disse, brada, A paz esteja convosco. Continua, como o Pai me enviou, Também eu vos envio. espere lá. Novamente ele diz, a paz esteja convosco. Por que Jesus repete de novo, a paz esteja convosco? Será que a primeira paz não valeu? Por que ele repete? Essa segunda paz que ele te dá, ela é sua, mas ela não é para você. A primeira é sua e para você. Nada no mundo arrancará essa paz. Mas essa segunda, ela é sua, você a leva, mas ela não é para você. Essa segunda paz, ele diz, como o Pai me enviou lá da glória eterna do céu para cá, para pagar o preço da sua paz e da sua alegria, eu te envio daqui para fora. Perca esse medo, destranca as portas dessa igreja, estoura essas fechaduras e essa grade, entra no mundo e põe no mundo a medida do sal, do fermento e da luz dessa paz. O mundo está precisando que a gente leve paz? Jesus diz de novo, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Você pode imaginar a cena? Todos os anos eu me emociono muito com esse texto. Esse texto para nós, todo segundo domingo da Páscoa, cai esse texto por causa da importância dele. Eu uso uma metáfora para explicitar a força dele em nossa vida. Nós já passamos todos por provações em nossa vida, por medos, por tribulações. Não tem coisa mais forte do que quando a gente descobre uma missão, uma responsabilidade, um enfrentamento. Ainda que às vezes esse enfrentamento seja o médico dizer a você, você vai ter que submeter uma cirurgia de altíssimo risco. E você tem que dizer, eu autorizo, mete a faca. Quando você entra num comando que alguém dá para você, como esse que Cristo deu, moçada, abram-se, vençam esse medo, abra essa igreja, vão para o mundo, levem a paz, eu vos envio. Você pode imaginar a cena dos discípulos tremendo, apavorados de medo. E Jesus, também a nós, percebe e reconhece o nosso medo. Jesus tem uma delicadeza maternal. Desculpem os homens por usar essa expressão, porque é um gesto que não é muito comum de homem, mas é tão feminino, tão delicada essa ternura com que Cristo trata os apóstolos. Vamos ver? Depois, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, brada a igreja, Soprou sobre eles e disse, brada, recebei o Espírito Santo. brada, A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Você pode na
na noite de quinta para sexta e sexta-feira, você pode imaginar Pedro tremendo, imaginando ele mesmo enfrentando tudo lá fora de novo. Você pode imaginar os discípulos tremendo e suando de medo, e Jesus chega, sopra e fala: calma, calma, calma. Você não vai enfrentar lá fora com a sua força não, calma. Sopra e diz: você vai enfrentar as potências do mal lá fora com a autoridade do sopro do Espírito que eu ponho sobre você, que te capacita e te qualifica para vencer, para enfrentar o mal lá. Porque a origem do mal eu já matei. Ele matou a potência do pecado, do inferno e de Satanás com sua morte e a sua ressurreição. O que nós temos que fazer agora é uma faxina no mundo para tirar as marcas que o pecado, o inferno e Satanás deixaram. Calma, vocês vão fazer isso movidos por um sopro que capacitará e qualificará vocês para esse enfrentamento. Quem é que teve a graça e tem a graça de ter um pai, uma mãe, que nas horas de grande provação na vida, chega, sopra e fala: filha, filho, calma, vai passar. Só esse sopro de pai e mãe abre a gente para a possibilidade de ser soprado pelo próprio ressuscitado, que hoje também te sopra, que hoje também te capacita e te qualifica para ajudar você a enfrentar lá fora as realidades sobre as quais você tem tremido de medo. O primeiro sinal de que você é de Cristo, a comunidade reunida no dia do Senhor. O segundo sinal, o encontro com o ressuscitado. O terceiro sinal, a paz. O quarto sinal, a alegria. O quinto sinal, uma paz acompanhada de um envio em missão para o mundo. O sexto sinal, o sopro do Espírito Santo, que lembra o sopro original. Tem alguns pregadores da patrística que comparam esse sopro de Jesus àquele sopro do homem que Deus modelou do barro e soprou sobre eles. Tem alguns pregadores que dizem que uma igreja formada por medrosos é um monte de escultura de barro. Uma igreja formada por gente medrosa, sem paz, sem alegria, sem coragem para levar o anúncio da ressurreição para fora, é o Adão modelado no barro, sem o espírito, sem alma. Isso pode indicar para você o quanto o medo seu de enfrentar o mundo te põe numa condição distante do que Deus quer. Ontem eu lia um artigo, na verdade um documento da Conferência dos Bispos da França, que dizia que nós transformamos a pregação do Evangelho numa pregação muito moralista, numa pregação de regras e normas. E eles produziram um documento belíssimo, dizendo que nós temos hoje que anunciar para o mundo quem é a pessoa humana no plano divino. A catequese primeira, não é? Quem é a pessoa no plano divino? Na antropologia cristã, quem é a pessoa? E tem 3 definições maravilhosas no texto. A pessoa humana aos olhos de Deus é bela, livre e orientada para a verdade. Essa é a definição de quem é o ser humano na perspectiva, no plano divino, para a gente anunciar hoje. Você é uma pessoa bela, você é uma pessoa tomada de uma característica extraordinária, livre e orientada para a verdade.
O sopro do Espírito Santo é, na verdade, a unção do céu, a unção que Cristo te dá para capacitar, qualificar você para sair daqui e viver essa identidade de filha e filho de Deus. Mas tem uma sétima característica que talvez a desculpe. Para que é que você recebe o Espírito Santo? Vamos. Retome comigo. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse... Versículo 23, leia. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão. A quem os não perdoardes, eles lhe serão. Olha, o encontro com Jesus ressuscitado te dá duas coisas: paz e alegria. O encontro seu com o Espírito Santo soprado sobre você te dá um dom. Capacita e qualifica você para promover no mundo o perdão, a reconciliação. O sinal de que você tem o Espírito Santo, a marca, o carimbo que autentica você como verdadeira cristã, verdadeiro cristão, que tem os dons do Espírito Santo guiando e regendo você, é se por onde você passa, você deixa a marca da reconciliação. Às vezes, a gente vai se tornando criaturas tão azedas, tão ácidas, que por onde a gente passa, o que a gente faz é o contrário, né? Por onde você passou nessa semana que terminou, a marca de que você passou por lá, o sinal, o carimbo seu, como gente de Cristo e do Espírito Santo, é se você promoveu ambientes de reconciliação, na sua casa, na sua escola, na sua igreja, no seu trabalho, no trânsito, onde quer que você tenha pisado. Irmã, irmão, perdoar é promover, como Paulo diz, vós sois embaixadores de Cristo. O embaixador tem a função de representar a autoridade que o delega para pôr no ambiente onde ele está a força e o desejo de quem o delegou. E Paulo diz que a delegação que Cristo nos dá como embaixadores e embaixatrizes dele é ser homem e mulher da reconciliação. Deixai-vos reconciliar com Deus, diz Paulo. Repito, deixai-vos reconciliar. Agora vem o sétimo sinal. Vamos ver? Tome lá comigo. Agora vem uma provocação bem dramática. Tomé, leia, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois, brada, vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Tomé, acho que alguns se lembram da pregação, já falei isso. Tomé representa quem? Tomé, no domingo de Páscoa à noite, não estava com a comunidade reunida. Estava onde? Tomé representa aqueles cristãos que passam a Semana Santa em Caldas Novas, na fazenda, na praia, na chácara. Tomé representa aqueles que, nos momentos ápices assim da vida da comunidade da igreja, estão viajando, absolutamente fora. E o pior, não interfere no seu tempo. Domingo é dia do Senhor, não vou fazer outra coisa. É dia da comunidade, é dia de encontro com o ressuscitado. Não interfere, mantém sua agenda e sua pauta. E o pior, não acredita no anúncio que a comunidade lhe oferece. Vimos o Senhor. Quem não participa da vida da comunidade, o maior prejuízo que tem é
que vai esfriando-se e passa a não confiar mais na palavra da própria comunidade da qual faz parte. É o tipo de cristão mais desgastante na vida da igreja. Vira não um fermento que leveda a massa, mas vira um fermento de maldade que estraga o resto. Tomé não estava e reivindica uma prova sem esforço nenhum. Mas o Senhor dá a Tomé uma outra oportunidade. Tem outro domingo, o domingo próximo, que é hoje. Vamos ver? 8 dias depois, quer dizer, o segundo domingo da Páscoa, no calendário religioso que nós estamos vivendo hoje. 8 dias depois. Vamos. Encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Repito as primeiras características. Não existe a menor possibilidade de ser cristão sem interferir no tempo. O primeiro dia da semana é do Senhor. E o ápice desse dia é o encontro com a comunidade e a reunião com o ressuscitado. E Tomé estava com eles. Leia. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, brada a igreja. A paz esteja convosco. Está vendo que tudo que Jesus deu domingo passado ainda não moveu a igreja? A igreja está de novo com as portas. Sinal de quê? De medo. É aquele tipo de gente que vem na igreja, reza, recebe uma palavra dessa, recebe o sopro do Espírito Santo, recebe o corpo e sangue de Cristo, mas ela vai embora, na porta da igreja lá, ela soluça e fala, ai padre, eu estou passando por tanta provação, faz uma oração para mim. Aí você fala, o que foi? E ela conta em 2, 3 frases, ela resume o que ela está passando. Aí você pergunta para ela, escuta, você veio para a igreja trazendo isso, recebeu aquilo tudo que Cristo ofereceu, e você está permitindo que aquilo tudo que Cristo te ofereceu fique no lixo, e você está indo de volta com a miséria que você trouxe no seu coração de casa? Tem gente que não experimenta impactar a sua vida na relação com Cristo nunca. Ela põe a desgraça, a tragédia, a fatalidade, o sofrimento, a provação, a tribulação para dirigir-lhe a vida, e é isso que marca os passos dela. Ela vem aqui e volta daqui, movida pela miséria que carrega dentro de si, e não permite que o sopro de Cristo arranca das profundezas, dos abismos de sua alma, de seu coração, de sua mente, de sua carne, as misérias que a faz infeliz, sem paz, sem alegria. Permita que Cristo te sopre e saia hoje da igreja um novo homem, uma nova mulher. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Ele. Ele tem autoridade. Amém. 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 Nós estamos no 7º sinal de que você pertence a Cristo. Depois disse Jesus a Tomé, juntos, versículo 27. Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Um dos temas mais impressionantes na pregação dos santos padres da igreja dos primeiros séculos é: que sentido tem os evangelistas escreverem a narrativa das aparições do ressuscitado e esse acento tão forte no ressuscitado que traz as marcas de seu sofrimento? A gente pensa que a ressurreição é botox, é passar um Erroex na cara, nas rugas da cara. A gente pensa que a ressurreição é uma grande clínica
de reparação das marcas e cicatrizes. Ressurreição é transfigurar também as feridas suas. Continuam sendo marcas de ferida, a de Cristo e as suas, porque também nas suas feridas você traz a marca das provações pelas quais você passou e manteve-se fiel ao Senhor. Aleluia. Amém. Não tenha medo, não maqueie as suas marcas, não esconda as suas marcas. Elas são como que carimbos de que você traz em você a autenticidade da fidelidade ao Senhor. O menino do livro do Apocalipse: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus. Mas ainda tem uma coisa forte com Tomé. Vamos lá? Põe teu dedo, depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui, leia, e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca, e não sejas incrédulo, mas... O contrário de incrédulo é o quê? Crédulo. Por que o evangelista sai, não sejas incrédulo, mas crédulo, mas fiel? Porque na fé cristã, para você crer, você tem que ter fidelidade de pertença à igreja. Sem vínculo com a igreja, sem fidelidade na relação com o corpo de Cristo, a igreja, você não caminha, não se edifica no crer. Por isso que, para você crer, a condição é uma disciplina de fiel. A linguagem da fidelização das empresas hoje, não é? Engraçado que a igreja não pode exigir isso dos cristãos, mas as empresas podem. A igreja não pode, dando a todos a graça da redenção, da salvação, do alimento que vem do Senhor, penhor de graça para nós, a igreja não pode exigir, porque é regra demais, é norma demais, é dominação, é manipulação. É isso que os professores falam nos últimos anos do ensino médio para os nossos adolescentes e nos primeiros anos de faculdade. Religião é para manobrar, manipular, dominar. As empresas podem exigir fidelização, a igreja não pode não. E todo mundo tem orgulho de contar que na fidelização tantas viagens podem fazer. E na fidelização à igreja você fará uma viagem para o eterno, que empresa nenhuma pagará por essa viagem que Cristo pagou. Aleluia. Pode dar uma salva de palmas para Ele. Pode dar um grito de amor a Ele. Amém, aleluia. Amém, amém. Amém, amém, aleluia. Amém. Tomé alcança um outro nível agora, versículo 28, leia. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus, meu Kyrios, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Brada a igreja. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. O sétimo sinal de que você pertence a Cristo. A base da sua fé não é a visão, não é sonho mirabolante. A base da sua fé é a sua relação com o testemunho da igreja, no ouvir a palavra de Deus, no ouvir a pregação da igreja. Curiosamente, esta sétima característica volta à regra que inaugurou o povo da aliança, que instituiu o povo de Israel na primeira aliança com Deus. Shema Israel, Adonai Elohenu,
escuta, Israel, o Senhor é um. Volta à escuta, porque a fé vem pelo ouvido do que a igreja prega, e não pelas visões que você quer ter, para comprovar o que você quer testificar a partir de seu limite, e não a partir do ilimitado poder do amor de Deus. Para te ajudar agora a fazer a sua íntima oração com o Senhor, eu te recordo as 7 características de você como discípula, discípulo do Senhor. Pertença à comunidade e participação na vida da igreja. Na igreja, o que interessa é o encontro com o ressuscitado. Mais do que um clubinho de amiguinhas e amiguinhos, a igreja é lugar de encontro com o ressuscitado. Nesse encontro, o 3º sinal, a paz. O 4º sinal, a alegria. O 5º sinal, o envio em missão para o mundo. O 6º sinal, o sopro do Espírito Santo, que te capacita e te qualifica para levar ao mundo o perdão dos pecados. Não qualquer perdão, hein? Perdão dos pecados. Repito, não qualquer perdão. E o 7º sinal, pertencendo à comunidade, no domingo, na celebração, a escuta da palavra, que te abre o horizonte do crer. Eu te convido agora a você fazer um exercício espiritual, na íntima oração com o Senhor, invocar a força desse sopro que o Espírito Santo, que Cristo te dá hoje com o Espírito Santo, dando-te o Espírito Santo, pedindo para o Espírito Santo mover em você essa força de paz, de alegria e de perdão que você precisa levar para o mundo, para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua escola, para as suas relações. Incline a sua cabeça.